que pode te ajudar muito a combater a má circulação, a desentupir e a abrir as suas artérias e veias. Então, olha, se você tiver algum problema cardíaco, se você já teve trombose nas artérias ou nas veias, se você tem pressão alta ou qualquer outra condição, diabetes, colesterol alto, qualquer outro problema de saúde que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Então, ó, se você tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, dor nas pernas, varizes, peso nas pernas, se você anda um pouquinho e logo depois tem que parar de andar porque as pernas doem, essa live, esse vídeo é para você, porque eu vou te mostrar uma forma simples, barata e eficaz de melhorar a sua circulação. Então você não perde por esperar essa nossa live e já vai me contando aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu, Dr. João, estou aqui no Rio de Janeiro, capital. E você? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários e também me conta se você tem algum problema de circulação, porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, circulação, o nosso sistema cardiovascular, ele é um tema muito relevante. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 10 a 25% da população brasileira acima dos 50 anos sofre com algum tipo de doença vascular. E no mundo inteiro, 21 milhões de pessoas morrem todos os anos por problemas cardiovasculares e aqui no Brasil são 400 mil mortes por ano. Então as doenças cardiovasculares, infarto, derrame, essas são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E ó, é de longe a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, em primeiro lugar, disparado, são as doenças cardiovasculares, as doenças circulatórias. E em segundo lugar, lá, com cerca de metade das mortes, vem o câncer. Para você ver o tamanho do problema que é os problemas nas doenças cardiovasculares. Mas que bebida é essa sobre a qual nós vamos conversar hoje? Pessoal, é uma bebida milenar, consumida por nós humanos há mais de 2.000 anos. Então, olha, se você quiser saber que bebida é essa, deixa o seu like, porque assim você vai saber que bebida é essa e você vai fazer com que outra pessoa também descubra que bebida é essa. Então, olha, quando você dá o like, automaticamente esse vídeo vai chegar para uma outra pessoa e você vai ajudar essa outra pessoa que você nem conhece a melhorar a sua circulação. Então, se melhorar a circulação de uma outra pessoa não é o suficiente para você dar like, olha, lamento dizer que você está entendendo errado o que nós viemos fazer aqui no planeta Terra. Mas e aí? Que chá é esse? Que bebida é essa? Tem uma lenda chinesa que diz que esse chá foi descoberto por acaso pelo imperador Shennong em 2737 a.C., ou seja, quase 5.000 anos atrás. E aí esse imperador, o Shennong, ele estava fervendo água em seu jardim quando, sem querer, de repente, algumas folhas de uma planta misteriosa caíram na água fervente, criando dessa forma a primeira infusão do chá. E inicialmente, esse chá era utilizado para tratar problemas digestivos, dores de cabeça, fadiga e hoje, depois de vários estudos científicos, muitos benefícios desse chá já foram validados, como por exemplo, suas propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatórias e também propriedades benéficas para a prevenção de doenças cardiovasculares. Então esse chá, ele pode ser um grande amigo dos seus vasos, das suas artérias, das suas veias e também do seu coração. Mas que chá é esse? Que chá é esse misterioso, descoberto pelo imperador chinês quase 5.000 anos atrás? Você sabe que chá é esse? Você tem algum palpite? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Quero ver se alguém vai acertar que chá é esse que é o nosso tema da live de hoje. Vamos ver se alguém acerta. Vou dar uns segundos aí pro pessoal dar um palpite, chutar qual é o nosso chá da live de hoje. Vamos lá, vou contar até 10 aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
Ó, o Luiz Carlos falou chá de camomila, Maria Aparecida falou que nem imagina. Vamos lá, para não perder tempo. Ó, a Lesa Silva aqui, ó. Olha a Lesa Silva aqui. A Lesa acertou. Aí, ó. É o chá verde, pessoal. O chá verde é o nosso tema da live de hoje. Mas de que forma o chá verde pode ajudar na circulação? Primeiro ponto de tudo, o que eu falei? O chá verde ele tem ação antioxidante. Então ele combate os radicais livres e o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um dos pilares responsáveis pela formação dos problemas de circulação, pelo desenvolvimento de problemas de circulação. Então é o que a gente sempre fala aqui. Quando a gente combate o estresse oxidativo, a gente está ajudando a nossa circulação a melhorar. Então esse é o primeiro ponto do chá verde, que ele é antioxidante. Segundo ponto é que ele também tem propriedades vasodilatadoras, por conta de substâncias chamadas catequinas, e principalmente uma catequina específica, que é a epigalocatequina galato. Então essa catequina, que é bastante encontrada no chá verde, ela ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Quando a gente relaxa os vasos sanguíneos, o que acontece com a nossa pressão arterial? Ela desce, ela cai. E aí, quando a gente relaxa os vasos sanguíneos, quando a gente dilata, quando tem mais espaço para o sangue passar, o que acontece com o fluxo sanguíneo? Ele melhora. Então, as catequinas presentes no chá verde, por conta das propriedades vasodilatadoras, elas têm o potencial de ajudar na sua circulação. O terceiro ponto é a ação anti-inflamatória. Da mesma forma que eu falei em relação aos radicais livres, a inflamação também é um dos pilares da má circulação. Então, a inflamação e o estresse oxidativo estão relacionados com o diabetes, com a hipertensão, com o colesterol alto. Então, se a gente combate estresse oxidativo e inflamação, a gente combate automaticamente a má circulação. E o chá verde, ele pode reduzir a inflamação dos seus vasos. Quarto ponto é que o chá verde tem um potencial antitrombótico, ou seja, ele pode prevenir a formação de coágulos, prevenindo assim uma trombose venosa profunda, por exemplo. Então, esse é mais um benefício. O quinto benefício é que ele melhora a função endotelial. O endotélio é a camada que forra os nossos vasos, é a camada que está em contato com o nosso sangue dentro dos nossos vasos sanguíneos. E o endotélio, quando ele está funcionando bem, o nosso sangue flui bem. Agora, se o endotélio estiver lesionado, se o endotélio estiver mal funcionante, o nosso fluxo sanguíneo, a nossa circulação também vai ser prejudicada, porque no final das contas é o endotélio que decide quando vai dilatar, quando vai contrair, então tudo isso aí influencia na nossa circulação. O sexto benefício do chá verde para a circulação é que ele tem propriedades termogênicas. O que isso significa? Que ele pode te ajudar a perder peso e a queimar gordura. Isso por conta do teor de cafeína e também de catequinas que podem estimular o metabolismo. Então, para quem está lutando contra a balança, quem está querendo perder peso, querendo manter um peso saudável, o chá verde pode ser um excelente aliado nesse objetivo também. Então, quando eu estava um pouquinho mais gordinho, né, uns anos atrás, eu mesmo tomava chá verde com frequência para ajudar no processo de emagrecimento e realmente no momento lá, na época, me ajudou. O sétimo ponto positivo para a circulação é que o chá verde ele ajuda a regular os níveis de glicose. Então ele tem propriedades que fazem com que haja uma melhora na sensibilidade à insulina. O que isso significa? As nossas células, quando elas estão bem sensíveis à insulina, ela vai receber o estímulo da insulina e o que ela vai fazer rapidinho? Puf, vai captar a glicose, o açúcar do nosso sangue e vai jogar para dentro da célula. Agora, se a nossa célula estiver resistente à insulina, o que vai acontecer? Ela vai ver lá, ela vai receber o estímulo da insulina, mas nem vai dar bola, não vai ligar e não vai captar esse açúcar que está no sangue. O açúcar vai continuar no sangue, vai gerar hiperglicemia e isso vai ocasionar vários prejuízos relacionados aos aumentos dos níveis de açúcar no sangue, incluindo a má circulação. E além disso, pessoal, o chá verde, ele também, alguns estudos mostraram que ele pode reduzir o colesterol LDL, que é o
conhecido, né, o famoso colesterol ruim, e dessa forma ele pode prevenir a aterosclerose, que é aquelas placas nas artérias, as placas de colesterol, gordura, cálcio e outros detritos, outros resíduos que se formam nas artérias, entopem as artérias e podem gerar infarto, derrame ou algum tipo de trombose. Então é muito importante a gente prevenir a formação de placas de aterosclerose e, uma vez, se elas já estiverem formadas, é fundamental prevenir que essas placas aumentem de tamanho, então o chá verde pode te ajudar nisso também. E um benefício extra do chá verde, que não tem tanta relação assim com a má circulação, é a melhoria da função cerebral, porque ele tem, além da cafeína, o chá verde também tem aminoácidos que podem ter efeitos estimulantes e que melhoram a nossa função cerebral e a nossa função cognitiva. Então, alguns estudos já sugeriram que o chá verde pode estar associado ao menor risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Então, olha, importante aí mais esse benefício do chá verde. E alguns avisos em relação ao consumo do chá verde, tá? O ideal é que seja um consumo moderado. Eu não recomendo que a pessoa consuma mais do que 1 a 2 xícaras por dia. Principalmente quem tem alguma sensibilidade à cafeína. Então eu, particularmente, eu não gosto muito de cafeína. Quando eu bebo cafeína, quando eu consumo alguma coisa com cafeína, eu fico mais cansado do que antes de consumir o produto com cafeína. Então você tem que ver como o seu corpo reage ao chá. Então, não recomendo o consumo de mais de 2 xícaras por dia. Eu também recomendo que esse consumo seja na parte do dia e não próximo da hora de dormir, porque como tem cafeína, isso aí pode acabar deixando muito estimulado, muito animado e prejudicando o sono. E um outro ponto importante é a consistência no consumo. Então não adianta você achar que vai ter benefício se você tomar 1 xícara hoje e 1 xícara daqui a um mês. Não. É igual remédio, pessoal. Você não vai tomar o remédio da pressão hoje e a outra dose daqui a um mês. Não, você vai tomar todos os dias. Então, pra gente ter os efeitos do chá verde e do suco de beterraba, ou do cravo da Índia, do vinagre de maçã, de qualquer que seja a nossa não orientação, mas a nossa medida aqui, tem que ter consistência e tem que ser algo feito ali todos os dias, tá bom? O chá verde, como não é diferente de outras substâncias, de outros produtos, sejam naturais, sejam industrializados, ele tem interações medicamentosas. Então, olha, se você toma digoxina, se você utiliza algum estimulante como a Ritalina ou como o Venvance, se você utiliza algum anticoagulante como a varfarina, se você usa um medicamento para pressão arterial chamado lisinopril, ou se você usa estatina, principalmente a simvastatina, você tem que ter cuidado com o uso do chá verde, porque ele pode interagir de forma negativa com esses medicamentos. Por exemplo, no caso das estatinas, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, essas medicações elas interagem com o chá verde e aí faz com que haja um aumento do nível dessas medicações no sangue e, como a gente sabe, essas medicações elas podem causar um problema chamado rabdomiólise, que é quando o nosso músculo vai sendo destruído e aí isso gera um problema danado para os músculos e também para os rins, que acabam filtrando a mioglobulina dos músculos e aí acaba entrando em falência, seja aguda, seja reversível ou não. E também as estatinas podem ter toxicidade hepática, principalmente quando estão em maiores quantidades. Então, se você toma estatina e toma o chá verde, cuidado, converse com o seu médico antes de iniciar com frequência o uso do chá verde, tá bom? Pessoal, mais uma vez, o que a gente sempre diz aqui, se você tem problemas de circulação, não dá para você se iludir e achar que vai tomar uma xícara de chá verde por dia, né? Como que a gente vai fazer o chá verde? Você vai pegar um punhado de chá verde, seja uma colher de sobremesa, por exemplo, da folha seca de chá verde, vai ferver a água, vai deixar em infusão por 6, 7, 8 minutos, vai tampar aquela chaleira e aí depois desse tempo, quando tiver amornado, você vai consumir o seu chá verde, idealmente que seja consumido na hora. Então não vai fazer hoje para consumir na segunda-feira que vem. Não, chá tem que ser
sempre fresco. Mas voltando aqui, não adianta você se iludir e achar que vai tomar uma xícara de chá verde por dia e vai resolver o seu problema de circulação se você continuar comendo mal, se você continuar com sobrepeso ou com obesidade, se você não fizer atividade física, se você continuar fumando igual uma chaminé, se você continuar bebendo igual um Opala, ou se você ficar estressado, não sei, estressado, nervoso, ansioso, né? Então, se você não mudar isso, o chá verde, coitado, ele não vai ter muito o que fazer. Tratamento de problemas de circulação, de problemas cardiovasculares, ele exige mudanças nos hábitos de vida. Exige manter um peso saudável, exige comer bem, fazer atividade física, controlar o estresse, controlar os fatores de risco para a má circulação, que são diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, pessoal, a gente tem que trabalhar a pessoa, o paciente, o indivíduo como um todo, e aí sim a gente vai ter bons resultados no controle da má circulação, no tratamento dos problemas circulatórios. Então, ó, se você quer melhorar sua circulação, tratar seu diabetes sem remédio, melhorar sua pressão sem remédio, controlar seu colesterol sem remédio, controlar a sua ansiedade e seu estresse, dormir melhor, se relacionar melhor com as pessoas, saber lidar melhor com o próximo, com a pessoa que está ao seu redor, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade, um livro da minha autoria, onde eu reuni os 100 melhores hábitos para passar dos 100 anos. E esses 100 melhores hábitos, além de aumentarem muito as chances de você viver com mais saúde, com mais disposição, com mais energia e por mais tempo, esses hábitos também vão te ajudar a melhorar diabetes, pressão alta, colesterol alto, insônia, estresse, ansiedade, depressão, obesidade e vários outros problemas. E todos os outros problemas que estejam relacionados ao estilo de vida, como, por exemplo, o câncer, que está intimamente ligado com o estilo de vida. Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade. E vamos aqui para o nosso chat, para a minha parte preferida do dia, que é a hora que eu converso com vocês, meus queridos, minhas queridas inscritas aqui do canal Doutor João. Pessoal, vocês não sabem o quanto eu gosto de conversar aqui com vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu sei que tem muita gente que não gosta também, mas o meu objetivo aqui, no final das contas, é fazer com que você tenha uma vida mais saudável, com que você se informe melhor sobre a sua saúde e, a partir daí, tome decisões mais inteligentes. Eu, João, eu não posso fazer nada por você. Eu não posso fazer a sua comida, eu não posso comer por você, eu não posso fazer atividade física por você, não posso controlar o meu estresse, dormir melhor por você. Eu não posso fazer nada por você, a não ser isso aqui que eu faço, de te mostrar, de te informar, de trazer um conteúdo de qualidade e embasado nas melhores informações. Agora, quem comanda, quem assina, quem decide no final das contas, pessoal, é você. Então, é o que a gente sempre fala, não adianta você ficar aqui horas e horas e horas me assistindo outros médicos, outros profissionais da saúde aqui no YouTube, se você não executa, se você não coloca em prática as nossas orientações. Então, mais importante para mim do que 1 milhão de pessoas assistindo é uma pessoa assistindo o vídeo e colocando em prática o que a gente fala. Esse aqui é o meu objetivo. Então, nessa live aqui, se uma pessoa seguir o que a gente falou e uma pessoa melhorar, eu vou estar mais do que satisfeito. Mas vamos aumentar a chance disso acontecer? Então vamos compartilhar esse vídeo? Vamos mandar esse vídeo para o maior número possível de pessoas, tá? Então, em vez de compartilhar notícia falsa, fofoca, em vez de falar mal do outro, pessoal, vamos compartilhar saúde, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar, porque o chá verde é extremamente saudável quando bem utilizado e pode ajudar muita gente, tá bom? Vamos ver aqui o nosso chat, quem está falando, quem deu bom dia hoje, quem não deu bom dia hoje.
a hora de dar bom dia é agora, né? Quinta-feira, estamos quase no fim de semana, o pessoal já tá animado. Sei que vai ter gente aí que vai dar uma volta, que vai no cinema, que vai sair para jantar. E aí, você vai fazer o quê? Vamos ver o nosso chat aqui. Enquanto isso, você vai compartilhando e eu vou mandando aqui um abraço pro meu amigo Daniel Guilherme, lá de Americana, que tá sempre aqui com a gente. Um abraço também para Lucinara Vargas, para Doces Minha Paixão, lá de Distrito Federal, Brasília, que está perguntando: bom dia, doutor, eu tenho diabetes e não posso tomar anticoncepcional, que meus braços travam de dor e incham. Caramba! Melhoras para a senhora, para você, Doces Minha Paixão. Um abraço para o Felipe Alves da Silva, lá de Fortaleza, que já compartilhou tudo. Para a Nira, que está sempre aqui com a gente também, lá de Parnaíba. Para o Vanderlei Nascimento, que tem aterosclerose e está tentando reduzir com remédios caseiros e farmacêuticos. Vanderlei, boa sorte aí na sua batalha. Um abraço para Carmen Oliver, que estava aqui ontem com a gente. Para Dalva Pereira. Para Etelvina Ferreira, lá de Cascavel. Para Ivanilda Borges. Para Rita de Cássia. Valeu, Rita. Obrigado pela mensagem. Um abraço também para o Luiz Carlos, Maria Aparecida, Lesa Silva, que acertou aqui no Chá Verde, para Lúcia Bergamo, para Cida Reis, Maria Lourdes, Maria Lúcia Santos Silva, Cleonice Souza, Josinelma Ferreira. Bom dia também para Tânia Lanes. Aí, Tânia, ontem foi aniversário do teu filho Jonathan e hoje é aniversário do sobrinho dela, Edgar, lá de Colatina, Espírito Santo, que é caminhoneiro. Então, ó, um abraço aí para o Edgar também. Feliz aniversário para o Edgar, sobrinho da Tânia. Um abraço para Gil Floriano, para Margarete Sampaio, que também acertou no Chá Verde. Para Ângela Vicentim, que está perguntando se pode tomar chá verde em cápsulas. Ângela, é uma excelente opção também utilizar o chá verde em cápsulas, tá bom? Marlene Moraes, eu quero saber se chá verde tem cafeína, porque eu quero tomar, mas eu tenho arritmia cardíaca. Marlene, tem cafeína, tá? Então, se o seu médico contraindicou o uso da cafeína, realmente para você o chá verde vai ficar um pouco complicado, mas existem várias outras opções que a gente já tratou aqui no canal para melhorar a circulação. Bom dia para Ana Maria Mateus, falando que tem sempre estômago alto e é o desconforto. Qual chá posso tomar para me aliviar esse desconforto dolorido e inchado? Ana Maria, a gente tem que entender o que está acontecendo. Será que é uma disbiose? Será que a senhora tem alguma gastrite? Será que é algum problema digestivo? O que está causando isso, né? Então é difícil eu orientar tomar algum chá sem saber exatamente o que está acontecendo com a senhora. Então eu recomendo que a senhora converse com o seu médico, exponha para ele o que está acontecendo e ele, felizmente, e eu torço para que ele consiga te ajudar, tá bom? Um abraço para Cleide Silva, para Margarete Sampaio, falando que ele dificulta a absorção do fiel. Realmente, Margarete, tem estudos que dizem isso, tem gente que diz o contrário, mas enfim, se tiver com deficiência de ferro, é bom evitar o consumo logo após a refeição, mas tirando isso, não tem problema. Um abraço para Sebastiana dos Santos, para Azanete Nascimento, para Regina Quirino, perguntando se serve para gordura no fígado. Vai ajudar a gordura no fígado também. Abraço para Isabel Silva. Tá perguntando aqui, por que muitas pessoas falam que o chá verde não é bom para o coração? Olha, não dá para falar que é mal para o coração não, muito pelo contrário, ele ajuda a saúde do coração. Um abraço para Isilda Carvalho, para Josefa da Costa, para Nilza Benício, para Nazaré Gomes Teixeira, para Dirce Machado. E o Ivan está perguntando: doutor, uma pergunta, chá verde não aumenta a pressão arterial? Sou de Bagé, sou hipertenso desde junho de 2021, quando comecei a sentir sensações estranhas. Ivan, o chá verde ele tem propriedades vasodilatadoras. No entanto, a cafeína, em tese, talvez em algumas pessoas, pode aumentar a pressão. Isso não acontece em todo mundo. Então eu não vejo como uma contraindicação o uso do chá verde por pessoas hipertensas. A não ser que a pessoa utilize o lisinopril ou qualquer um dos medicamentos que a gente mencionou aqui na live, tá bom? De qualquer forma, uma xícara de chá verde não vai fazer mal. Muito provavelmente não fará mal. Agora, se você tomar litros e mais litros de chá verde, aí a gente pode ter problema. Mas uma xícara de chá verde dificilmente trará algum prejuízo. A Isilda Carvalho falando que hoje é o Dia Nacional de Ação de Graças. Temos que agradecer ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Sou grato por tudo, pelas coisas boas. Sou grato pelos obstáculos,
pelas coisas ruins, pelas derrotas que nos ensinam, então a gente tem que sim ser grato só pela oportunidade de estarmos vivos, pessoal. Que coisa maravilhosa é a nossa vida, é a nossa família, é o nosso trabalho, é a nossa casa, é a nossa saúde, tudo nessa vida é maravilhoso. Um abraço para Maria das Graças, para Graça Gomes, para Maria Ana e também para o meu querido amigo Felipe Alves, que está falando que é o dia do Thanksgiving lá nos Estados Unidos. Lá é muito grande, muito forte Thanksgiving. Aqui a gente não tem muito essa tradição. Pessoal, é isso, hein? Não saia do nosso canal, continue aqui, agradeço o seu tempo, agradeço a sua atenção, mas não saia, porque eu preparei 2 vídeos fundamentais para você melhorar a sua circulação. Esse aqui sobre frutas que ajudam na sua circulação e esse aqui sobre legumes que também vão te ajudar com esse problema. Um abraço para você, tchau, tchau, um ótimo dia e até a próxima. Um beijo!